Graças a Deus, né? Eu quero, juntamente com a igreja, nós ler o Salmo de 89. Salmo de número 89. Aí, meu filho. Glória a Deus. Graças a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: a benignidade do Senhor conduzei perpetuamente com as minha boca, manifestarei a tua fidelidade de geração em geração. Pois disse eu, na tua benignidade será edificado para sempre, e tu confirmarás a tua fidelidade até nos céus, dizendo: faz um concerto com os meus escolhidos. Jurei ao meu servo Davi: a tua descendência estabelecerei para sempre, e edificarei o trono de geração em geração. E o céu louvarão as tuas maravilhas, ó Senhor, a tua fidelidade também nas assembleias dos santos. Pois que no céu se poderá igualar ao Senhor, que é semelhante ao Senhor entre os filhos dos poderosos. Deus deve ser extremo, tremendo nas assembleias dos santos, e guardarei grandemente reverenciado por todos os que creram. O Senhor, até aí, é o 7. Tem visto, pessoal, aqui, e esse casal, eu já vi por algumas vezes, né? Mas nós nunca conversamos assim, de frente a frente. Não quero especular a vida e nem a mente de vocês, mas chegaram aqui, entraram, nos cumprimentaram com a paz do Senhor. Isso é o cumprimento do sembreano. Mas vocês já são, já são crentes, já decidiram a sua vida a Jesus? Ah, quer dizer que você já fez a sua decisão, e ele não. Isso. Não vou dizer que, bom, que está bem. Não, tem que ficar melhor. É verdade. Graças a Deus. Graças a Deus. Coisa boa, meu irmão. Mas um bom começo vocês têm, maravilhosamente, graças a Deus. A benignidade do Senhor cantarei perpetuamente com a minha boca, e manifestarei a tua felicidade, fidelidade de geração a geração. Isso aqui nos traz para nós uma maneira agradável, é de servir ao Senhor, de nós termos uma fidelidade com Deus, que a nossa vida esteja sempre ligada no altar do Senhor, na bondade do Senhor, para que nós possamos entender e compreender por qual razão temos que ser crentes, temos que aceitar ao Senhor Jesus, para vidas melhores com facilidade na nossa vida, graças a Deus. Nós sabemos que o Senhor, nosso Deus, com a Trindade Santa, que é com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ali fizeram um entendimento ali no céu, e chegaram ao ponto, nesse entendimento que eles tiveram, que alguém teria que descer, se formar criatura, ser nascido de mulher, crescer e morrer pelos nossos pecados. E assim foi cumprido com Jesus, na história de Jesus, graças a Deus, né? Jesus é aquele que desceu do alto, padeceu aqui na terra, ele desceu, se confirmou, Senhor Deus amado, através do Espírito Santo ali, uma virgem tendo a sua maneira de ter filho, né? E Jesus nasceu, cresceu e morreu para livrar os nossos pecados. Mas alguém possa perguntar assim: José, mas que pecados são esses? Nós já nascemos no pecado, nós já nascemos na inclusão do pecado, porque os nossos pais era pecador, era pecaminoso, a nossa mãe era pecador, e nós trazemos esse sangue do pecado. Mas a Bíblia nos adverte que nós temos que congratular com o Senhor Jesus para bem melhor da nossa vida. Graças a Deus por isso. No início aqui, a irmã Aparecida diz assim: ó, eu quero sentar com esse casal, conversar com eles, porque quando nós aceitamos ao Senhor Jesus, o nosso começo foi muito triste. Para nós também não foi diferente.
Para nós também foi muito terrível quando nós aceitamos o Senhor Jesus. Aí nós dizemos assim, quando nós aceitamos, quando Jesus nos aceitou, graças a Deus por isso, né? Rapidamente, quando nós passamos a ser crente, eu fui cometido de uma ursa muito terrível. E aqui tinha os médicos aqui na nossa cidade, que era amigo nosso, nós sempre conversávamos. Naquela época os médicos cobravam para fazer a cirurgia R$200. Era para cortar daqui até aqui perto do meio, para sarar da ursa. E aí o que acontece? Fomos para a igreja, conversando com os irmãos, falando com os irmãos aquilo ali, e alguém nunca deu uma ideia para nós: vocês têm que fazer uma campanha, vocês têm que vir mais para Jesus, vocês têm que chegar mais para Jesus. Mas nós sentimos que nós tínhamos que chegar mais para Jesus. E um dia eu estava ali na igreja, na escola dominical, sentado num banco, amarelo, magro. Eu sou um cara bonito, né? Um cara feio, terrível, magro, seco, velho. Eu pesava 72 quilos. Então, na minha altura, 72 quilos é muito magro. Ali tinha o pescoço crescido, a orelha cresce para fora, não acompanha a cara não, a orelha cresce para fora, o nariz cresce para dentro, os olhos afundam na caixa, então fica uma pessoa todo desajeitado mesmo. Tem um senhor nessa época, nos pediu uma diretória de juntar milho, e eu fui ajudar ele a juntar o milho. Eu pegava pouco milho dentro do balaio, põe na cacunda, caía com o balaio e tudo. Ele chegou perto de mim e falou assim: olha, você está certinho em cair, porque morto você já está, só falta só cair. Morto já está. Porque o homem não dá conta de carregar um balaio de milho, ele é fraco. Eu não dava conta de carregar, era poucos milho dentro do balaio. E lá na igreja, ali falando com o Senhor Jesus, triste, poucas palavras. E assim o que acontece? Comecei a falar para Jesus, comecei a dizer para ele a minha situação, que não era boa. Não, começou a vir um arzinho refrescante na minha garganta, assim, ó. E aquilo foi descendo. Cada vez que eu respirava, eu descia mais. Cada vez que eu respirava, eu descia mais. Nunca mais tomei um comprimido para a ursa, fiquei curado. Naquele momento o Senhor pegou aquela ursa e jogou fora, e o Senhor nos deu vidas e vida com abundância, graças a Deus. Fui crescendo, fui ficando forte, e falei para esse rapaz, que ele disse que era para mim cair. Um dia eu falei para ele assim: olha, quando eu senti mais forte, vou montar você no meio da rua, viu? Aonde nós encontramos, vou montar você no meio da rua. Encontrei com ele lá no posto de gasolina, deu uma montada ali no chão, para ele saber que ele não estava morto, não. Estava fraco. Estava fraco. Mas aqui a palavra do Senhor nos adverte, que é para nós congratular com o nosso Deus, com o nosso Salvador, que é só Ele que tem poder para nos tirar das maçadas deste mundo, tirar das histórias desse mundo, nos dar vida nova. Nós temos que também ser grato a Ele. Não podemos falar assim aqui nós falamos: mas Deus não faz nada para mim, Deus não olha para mim, Deus está olhando, porque o fogo de vida é dele, e Ele deixa nós contemplar com Ele, graças a Deus. E aqui, nós não vamos prolongar muito não, viu, meus irmãos? Graças a